Olá, aqui é a professora Vânia e a gente vai estudar um pouquinho sobre plano cartesiano. O plano cartesiano ele foi criado por um matemático chamado René Descartes, tá? E ele serve para nos orientar e formarmos gráficos, tá? Esses gráficos estatísticos, gráficos de equações, que é o que nós vamos ver, eles são realizados em cima do plano cartesiano. Então, por exemplo, a gente sempre vai ter o eixo X, tá? Sempre na horizontal é o eixo X e na vertical é o eixo Y, tá? Sempre começando o ponto de encontro do eixo X e do eixo Y é no ponto 0, 0, tá? Lembra do par ordenado? Então, sempre a gente vai escrever X primeiro e depois Y, certo? E o que que acontece? Esse par ordenado, dependendo do local, ele vai ter um valor. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto, eu quero escrever o ponto x1, y2. Então, ó, x1 tá aqui, né? Então, eu vou traçar uma reta aqui paralela ao valor 1 do eixo x, e eu vou traçar uma outra reta paralela ao y, né? Paralela ao x e paralela ao y. E o ponto de encontro desses dois, tá? Esse ponto de encontro é o par ordenado. Então, se eu chamar isso daqui de ponto A, qual que é o par ordenado do ponto A? É x, ó, o eixo x, 1, y, 2. X é 1, y é 2. Não liga que esse aplicativo aqui é bem ruim, é do Chrome, tá? Tô escrevendo no Chrome. E se eu quiser um ponto, eu quero fazer o ponto ali no plano cartesiano, menos 2 e 4. Então, você vai procurar lá, o x é menos 2, vamos pegar aqui uma outra cor. O x é menos 2, tá aqui o x menos 2, certo? Então, eu vou traçar uma reta perpendicular ao 2. Vou traçar aqui uma reta perpendicular ao 2, que passe pelo 2. E eu quero que seja lá no 4, né? O y é 4, ó. Lembra que aqui é x, esse menos 2 é para o x, o 4 é para o y. Então, agora aqui, ó, eu vou traçar uma reta aqui, né, perpendicular ao eixo Y, que vai cortar o eixo Y, formando um ângulo de 90 graus. E agora, eu vou encontrar esses dois pontos. O ponto de encontro de X e Y é o par ordenado do ponto B. Então, ó, X é menos 2, Y é 4. Ok? Nós vamos ver mais isso daqui. As coordenadas são representadas pelos pares ordenados e a gente chama essa região, quando x é positivo, y é positivo, de primeiro quadrante. Quando x é negativo, y é positivo, segundo quadrante. Quando x e y são negativos, é terceiro quadrante. E o quarto quadrante, a gente tem x positivo e y negativo, olha. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, isso daqui continua por ser uma reta tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito, tá? Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês localizarem. Então, olha só. Quem é o ponto A? Quanto vale o ponto A para o eixo X? O eixo X ele está no menos 2. E no eixo Y? Não está no 5, não está no 4, não está no 3, não está no 2, não está no 1, ele está no 0. Então, esse ponto A é o ponto menos 2 e 0, tá? Basta clicar ali e verificar a resposta. Vocês vão fazer isso com esses outros pontos aqui. E lá para cima tem uma atividade que eu considero bem legal, que é o plano cartesiano, tá? É uma coordenada cartesiana e a gente brinca de batalha naval. Então, por exemplo, esse submarino aqui, ó, ele tá nesse ponto aqui, tá? Que ponto que é esse? X vale quanto?
6, 7, 8. X vale 8. Então, é só você arrastar. X vale 8. Nova posição, ele vai para outro lugar. Por que que aquele ali já finalizou? Eu não precisei mexer com o Y, porque ele estava no ponto 8 e 0, né? Agora, esse daqui, ó. O X, ele tá no ponto 2. X, 2. Então, você vai colocar o X aqui no 2. E o Y? Ah, o Y, ele tá na parte positiva, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no ponto 8. Então, você arrasta ali, ó. Excelente, você acertou o submarino, ok? Dá uma brincada ali, porque depois nós vamos fazer com equação, tá? Equação com X e Y.